Tiver. Bom dia! Bom dia, igreja, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia a todos os nossos queridos patriotas que estão conosco hoje, terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, a tua mãe, o teu pai, os teus filhos, a tua nora, o teu genro, o teu sogro, a tua sogra. Tudo que você tem seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoada a tua casa, seja abençoado os teus cachorrinhos, o teu gatinho, os teus passarinhos, o teu peixinho, tudo que você tem. Todo animal de estimação na tua casa, de autoestima, seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a terra em que você planta, Deus abençoe a água em que você cria, Deus abençoe o pasto onde o teu animal se alimenta, Deus abençoe o teu gado de leite para que ele produza um leite de qualidade, uma carne de qualidade. Deus abençoe você e tudo que você faz e tudo que você tem seja abençoado em nome de Jesus. Hoje nós vamos iniciar mais uma oportunidade em que vamos estudar um pouco a Bíblia, vamos ler um pouco a palavra de Deus. Eu quero aqui conversar com vocês hoje sobre um assunto muito legal que eu acredito que vai trazer para mim e para você a luz da verdade evangélica, né? Ou do evangelho, se você assim preferir. Algumas pessoas usam de maneira pejorativa a palavra evangélica, né? Uma pessoa evangélica é uma pessoa que lê e segue os evangelhos, né? É simples. Então todos nós somos, assim como todos nós somos também católicos, né? A palavra católica origina lá no latim, né? Lá atrás, que significa aquela religião que tem um só Deus, né? Essa é a tradução mais adequada do católico, né? Então todos nós somos católicos e todos nós somos evangélicos. Pare de falar bobagem, né? Tá bom? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2, se você puder fazer a gentileza de abrir junto comigo o Evangelho de São João, capítulo de número 2 e verso de número 1. Eu quero falar hoje sobre as bodas de Canaã, as festas de casamento de Canaã, né? Eu quero falar com você aqui um pouquinho e a gente vai trazer algumas informações históricas sobre Jesus, tá? Algumas informações históricas sobre Jesus e a gente vai aprender mais um pouquinho. Aquele que já sabe vai estar orando por aqueles que ainda não sabem, né? Aquele que já está safo nesse texto vai estar orando, intercedendo nesse momento, porque muita gente que não conhece está aprendendo e muita gente que não tem está alcançando, através da pregação do Evangelho, o conhecimento, né? O conhecimento, tá? Então, vamos caminhar aqui todos juntos. Eu queria que você preservasse hoje os nossos comentários apenas para o ensino do Evangelho. Eu sei que tem bastante gente que está aí ansioso para falar da política, mas isso a gente vai fazer de tarde, tá? De tarde a gente vai fazer, eu tenho bastante coisa para te falar, a gente tem muita coisa para conversar, tá ok? E nós vamos conversar à tarde, tá bom? Agora de manhã a gente vai estudar a Bíblia, vamos falar de Jesus e vamos falar da igreja, a nossa função aqui agora, ok? Então eu peço o teu carinho aí, o teu amor pelos irmãos que estão aqui para estudar a Bíblia, né? Que você demonstre o teu carinho, o teu amor por eles, porque é isso que a gente vai fazer aqui. Um beijo para todas as nossas abelhinhas, pessoal que está nos QGs, que está assistindo a gente no Momento de Fé, tá bom? Esse agora é o momento de fé, de oração para todos, tá? Bom dia para todo mundo que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos, tá legal? Deus abençoe todo mundo. E nós vamos aprender a ter fé e calma, tá? Fé e calma, tá bom? Tá legal? Você já achou aí o Evangelho de São João? É o quarto Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Beleza? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá legal? Então vamos lá. João, capítulo 2, verso 1. A epígrafe do texto, tá? É as bodas de Caná, a água feita vinho. Ok? Vamos lá então? Posso ler? A Bíblia diz assim, ó: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas.
E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 a 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tira agora, e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom. Quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Amém? Feche os seus olhinhos, por favor, e vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, a presença do teu querido Espírito Santo. Querido Deus e Espírito Santo, sê conosco, dirige e direciona a mensagem, o pensamento, o raciocínio, cada um dos corações que está comigo ligado agora, meu Deus, para que eles possam entender adequadamente o texto, a palavra, e assim adquirir o conhecimento necessário. Eu peço, papai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, abram os nossos ouvidos para que ouçamos a tua palavra e quebrante o nosso coração para que a compreendamos adequadamente, trazendo ela de uma maneira simples, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero descer expondo o texto para você verso a verso, tá? Verso a verso, e eu quero ir te explicando à medida em que a gente for caminhando. Pode ser assim? Tá bom? Eu sei que você já está com o teu caderninho aí, com a tua canetinha, né? O povo que está estudando, que está aprendendo, né? Tem muita gente que está aprendendo a ler a Bíblia aqui conosco. Então você está estudando, você está aprendendo, e eu fico aí feliz com você que está aqui, né? Vamos lá? Verso de número 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Então, era uma festa, né? Que historicamente, veja, a história diz que era um sobrinho de Maria, o primo de Jesus, que tinha casado, né? E que festa de bodas é de casamento, você sabe, né? E que essa festa ela durava 7 dias. 7 dias. E o noivo, ele deveria ter condições para dar de comer e beber a todos os convidados por 7 dias. Né? Eu brinco sempre, né, que hoje a gente faz uma festa de aniversário, ela dura 4, 5 horas e a gente dá graças a Deus quando todo mundo vai embora, né? Fica aquela zona, você tem que limpar, aquela sujeira toda, né, aquela louça para lavar, e a gente acha que é muita coisa. Agora você imagina naquele tempo em que as pessoas permaneciam ali por 7 dias, né? Era realmente bastante coisa. Então, foram também convidados Jesus, seus discípulos, para as bodas. Então, eu acho que aqui responde uma pergunta que muita gente faz. O crente deve ir a uma festa? Sim ou não? O crente pode ir numa festa de família onde vai ter bebida, onde vai estar todo mundo junto? Sim ou não, irmão? Segundo a Bíblia, pode ou não pode? Eu pergunto para você. A Bíblia diz que pode. Entendeu? Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus, com todos os apóstolos, foram numa festa onde todo mundo bebia muito, dançava e cantava. Porque uma festa de casamento não tinha louvor, irmão. Não tinha hinos. Então, eu não quero aqui ser mal educado com ninguém, nem, né, grosseirão, como eu normalmente sou. Mas eu preciso dizer a verdade para você, irmão. Tem muito pastor que mente para você. Mente. Entendeu? Tem muito pastor mentiroso, mentindo para você em cima do púlpito,
dizendo que você deve se apartar da tua família que não é crente, que você não deve participar do meio dos teus amigos, que você não deve estar com eles porque agora você é crente, você tem que se distanciar. Isso é mentira. Não é isso que a Bíblia diz. Entendeu? Não é isso que a Bíblia diz. Se você é cristão, você segue Jesus. Entendeu? Se você é cristão, você deve seguir Jesus. Você deve fazer aquilo que a Bíblia diz. Independente de uns idiotas, né, que aparecem aí no meio da nossa pregação para falar bobagem, né? Mas isso aí faz parte, né? O diabo tem os seus servos em todo lugar, né? Assim como esse cara aí falando bobagem. Não é assim? Então veja, Jesus foi à festa de casamento, onde estava cheio de ímpio, todo mundo tomando vinho, entendeu? Todos, sem exceção, músicas que eram tocadas, onde alegrava o coração do povo. Então você pergunta para mim, pastor, música do mundo é pecado? Se é pecado, Jesus pecou. Mas a Bíblia diz que Jesus nenhum pecado tinha. Se o que esses pastores dizem que ouvir música do mundo é pecado, escute, eu estou ensinando a Bíblia para você. Se o que esses pastores por aí dizem que ouvir música do mundo é pecado, Jesus então pecou porque ele estava na festa ouvindo música do mundo. Entendeu? Agora, pastor, mas então eu posso ir para uma balada? Eu estou falando de uma festa familiar, né? Agora, você estender, né? Daí é uma responsabilidade sua. Você pode ir aonde você quiser. Você pode ir aonde você quiser. Agora você vai dizer para mim assim, pastor, mas usar a música do mundo, mas veja, desde que a letra da música, presta atenção que eu vou te falar, não tenha conotação sexual ou religiosa, eu não vejo problema. Então, eu não estou falando aqui que Jesus estava lá ouvindo funk, né? É uma questão de bom senso isso. Entendeu? É uma questão de bom senso. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma banda que tem muita gente que gosta aí de ouvir. Até ontem eu estava arrumando a minha playlist no Spotify do meu telefone, porque sempre que eu saio com o meu carro eu uso o Spotify do meu telefone, conecto ali no rádio e tal e fico escutando. E entrou ali uma lista de músicas, entendeu? A Zilmar Oliveira tá aí de novo, Aldrin. Você tem que banir ela da página. Senão ela volta, se só tira 300 segundos, ela volta, todo dia ela tá aí me infernizando, essa filha de Satanás aí, né? Então você tem que banir ela daí, eu não voltar mais. Então, tem uma banda que fala muito mal de Jesus, zoa Jesus, que chama-se Rolling Stones, que é Rolling as Pedras, né? Rolling Stones chama-se a banda, que é uma banda desgraçada, tem muita gente que gosta. Entendeu? Tem muita gente que gosta, né? Mas eles têm uma música, aquela que eu não sei cantar nem falar inglês, então você me perdoa se a pronúncia estiver errada, né? Mas aquela que fala Again kept no, sabe? Again kept no, acho que é assim, né? Eu não sei também como é que é ali da música. Essa música escarnece Jesus, para você ter uma ideia. Numa determinada parte da música, e você deveria aprender a ver a tradução dela, eu sei porque eu vi, né? Ele fala como se ele fosse o diabo, na primeira pessoa, dizendo assim, eu vi Jesus na cruz. Ele diz assim, eu vi Jesus na cruz. Ridicularizando, colocando Jesus como idiota. Entendeu? É uma música muito famosa, né? Então, tem muitas bandas que não dá para você ouvir. Então, você tem que ter discernimento.
Agora é diferente, por exemplo, vou dizer para você, você vê, tem uma banda que é ativista, por exemplo, é o U2. Eu gosto bastante do U2. E toda vez que você compra, agora a gente não compra mais, né? Que tinha o CD do U2, a última música deles era um hino. Não sei se você sabe disso. Do U2. A última música, né? Tinha até uma que era assim: My gun is my Bible. Que era o baterista deles que cantava, né? Is my gun is my Bible, né? Que ele dizia assim: a minha arma é a minha Bíblia, né? No CD do U2. Né, aquele que eles falam todas as cores e tal, né, que eu não sei cantar, peço que você me desculpe, é Satisfaction, né, é isso, essa música aí mesmo, né. Então, a gente tem muita coisa, meu irmão e minha irmã, que não presta para você. Agora, se a música não tiver conotação espiritual, por exemplo, tem uma música do Gonzaguinha que fala assim, minha fé, eu confio na moça, e a moça é a força da fé, eu não lembro direito, mas ele está falando de Iemanjá. Né? A música sertaneja saudável, mas é meio de corno, né? Então, música de, né? Essa não, né? Esses caras cantando cornice também, vamos falar sério, né? Pra gente que não bebe é difícil, né? Não é, irmão? Não, né? Então, a gente precisa ter bom senso. Então, a gente vê na Bíblia, tá? A gente vê aqui na Bíblia, ok? Jesus numa festa de família, onde tinha muita gente reunida, com músicas que não eram hinos, ok? Não eram hinos, né? Comendo e bebendo, todos, sem exceção, ok? Então, a gente vem para o verso de número 3, diz assim, ó, e faltando o vinho. Então veja que mesmo que você observe na tradução original desse texto, que foi escrito neste caso em grego, né, a palavra aplicada é vinho mesmo, não é suco de uva, ok? É vinho, tá? Então, se você prega que beber é pecado, você diz que você está dizendo que Jesus é um baita de um pecador. Tem gente que fica ofendido com essas coisas que eu falo. E tem muita gente aí que vai falar bobagem em função do que eu estou falando. Entendeu? Muita gente. Agora, se Jesus fez vinho, você vai dizer para mim que beber vinho é pecado? Então, Jesus está incentivando você a pecar, se é. E veja como as pessoas se enganam teologicamente. Entendeu? Como as pessoas se escandalizam com a verdade, irmão. Isso aqui é a Bíblia. Tem gente escandalizado. Tem gente que até aqui no comentário fala, meu Deus, isso é uma heresia. Gente, eu estou lendo a Bíblia. Como que ler a Bíblia é uma heresia? O que é uma heresia? A Bíblia ou o que você aprendeu na sua igreja? Eu pergunto para você, irmão. Irmão, não existe vinho não fermentado, irmão. Não seja idiota. Desculpa eu falar assim com você. Desculpa, eu não quero te ofender. Mas tem coisa que eu não tenho paciência. Não existe vinho sem fermentação, meu querido irmão. Observe o texto, a exegete do texto, irmão. Não queira mudar a Bíblia de acordo com o que você acha. Não queira mudar a Bíblia de acordo com o que você acredita. Você tem que acreditar na Bíblia e não na sua verdade, irmão. Você vai conhecer a verdade vai te libertar. Aí não seria vinho, seria suco. Seria bebida doce a qual a Bíblia se refere, meu querido. Todo mundo naquele tempo tomava vinho. A diferença é que uns tomavam ele misturado com água. Se você estudasse um pouco de história, você ia entender que as fontes termais, as fontes de água naqueles lugares eram misturadas com esgoto. Porque não existia esgoto tratado, então as fossas eram perto das fontes de água. E eles não tinham noção
muitas vezes, que contaminava. Então a água normalmente daquelas fontes de água era contaminada. Estou te dando uma aula de história de graça. As fontes normalmente eram contaminadas com coliformes fecais. E talvez você não saiba, mas o vinagre é utilizado até hoje como um antibactericida, no caso o vinho. Então as pessoas misturavam vinho à água para beber, para matar as bactérias, para que a água ficasse limpa. Então todos tomavam água misturada com vinho, meu querido e minha querida. E você precisa aprender isso. Você precisa entender isso, irmão. Você acha que quando Jesus Cristo faz uma alusão a João Batista e ele disse, veio João Batista que não bebia e não comia, e agora vem o Filho do Homem que come e bebe? Gente, leia a Bíblia. E ele disse, vocês me chamam de comilão, de glutão e de beberrão. Aprende a Bíblia, pelo amor de Jesus. Eu não estou falando que é para você beber, porque eu não bebo nada que tenha vinho. Agora, eu não posso ocultar o evangelho das pessoas, porque senão eu vou para o inferno. Porque a Bíblia diz que aquele que retirar uma vírgula ou acrescentar um tio deste, lhe será tirado o seu lugar no reino dos céus. E você tem que aprender, irmão. Então deixa de ser analfabíblico. Não seja analfabíblico. Você entendeu? Se fosse mosto, estaria escrito mosto. Se fosse. E você tem que aprender isso, irmão. Se fosse bebida doce, que é suco de uva, estaria escrito bebida doce, porque em outros trechos da Bíblia, como por exemplo lá no livro de Isaías, está escrito que quando nós formos levantados e levados ao céu, sentaremos à mesa com o Senhor. Não é assim que a Bíblia diz? E comeremos comidas gordurosas, beberemos bebidas doces e vinhos velhos. Mais uma vez eu vou dizer, eu estou aqui ensinando a Bíblia para vocês, eu não estou ensinando um costume, eu só estou te dizendo o que a Bíblia diz. Jesus não precisa de advogado, irmão. Jesus precisa de pessoas que pregam o evangelho. Entendeu? Jesus precisa de pessoas que pregam o evangelho. Então você pode ficar numa igreja que mente para você, como essa do Ludwig aí, que está falando que você não deve cair nessa conversa. Essa conversa é a Bíblia. Então a Bíblia diz que se você se embriagar, você peca. E a Bíblia diz que os bêbados não vão entrar no reino do céu. Mas o apóstolo Paulo diz assim, os diáconos, escute o que a Bíblia diz, beba pouco vinho, mas o presbítero não beba. Então, segundo esse irmão aí, Ludwig, o apóstolo Paulo é um baita de um herege. Porque ele falou que o diácono pode beber um pouco. E o Ludwig está falando que não pode beber nada. Então, quem é que sabe a Bíblia? O Paulo ou esse irmão Ludwig que está falando aí? Quem que conhece mais a Bíblia, irmão? Quem escreveu ela através do Espírito Santo ou um bando de imbecil, né, que não conhece a Bíblia, é cheio de vício de linguagem, vício de raciocínio, não conhece a exegese do texto, não conhece os costumes, nunca estudou a história do povo judeu, não é? E vem aqui e fala bobagem. Então é por isso que a igreja do Brasil hoje é a grande maioria, eu ia falar é uma merda, mas eu não vou falar, né? É uma desgraça. Porque as pessoas querem mudar a Bíblia, irmão. E você não está aqui para mudar a Bíblia, você está aqui para pregar a Bíblia. E você está aqui para ensinar as pessoas que nós somos o sal, e se salgar demais, ninguém come. E se salgar de menos, também ninguém come, que nós temos que ser temperado. Então, em tudo você tem que ter bom senso, a Bíblia diz. Você entendeu? Em tudo você tem que ter bom senso. Você não pode ser ignorante. A Bíblia diz que você deve prestar um culto racional a Deus. E não um culto do jeito que você acha.
ainda tem gente que acha que o avivamento é ficar rodando, fazendo aviãozinho, gritando, né, irmão? Rodando com a mãozinha para trás. Ainda tem gente que acha que avivamento é isso aí. Avivamento é conhecimento da palavra de Deus. Isso traz poder. Isso traz poder. Isso traz unção na sua vida. Isso faz com que você possa ser alcançado pelo poder de Deus. O conhecimento da palavra de Deus. Conhecendo a verdade vai te libertar. Você não é proibido de beber, mas é melhor que você não beba. Jesus sempre te deu opção, não existe evangelho engessado, dizendo não pode. Você pode fazer qualquer coisa, só que você tem que aprender que tem consequência. Se você pecar, você vai para o inferno. Mas você não deve pecar. Agora você tem o livre-arbítrio. E você tem que aprender isso. Você não pode estar cheio de igreja que está criando crente mimado. Né? Que não come isso, não faz. Irmão, para com isso. As pessoas têm livre-arbítrio. E as pessoas podem fazer o que elas quiserem desde que você não ofenda a Deus. Quando você mente, você está indo para o inferno. Quando você diz não pode, você está mentindo. Tem gente, irmão, que quer ser mais santo que Jesus. Quer ser mais santo do que a própria Bíblia. Você entendeu? Muita gente. A igreja dele é mais santa do que era a igreja de Jesus Cristo. Não é? Vamos caminhar mais um pouquinho? Diz assim: disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ele continua. Sua mãe disse aos empregados: fazeis tudo quanto ele vos disser. 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. Essas talhas eram usadas para que as pessoas se lavassem. E elas tinham, em média, 2 a 3 metretas, que chega, em média, porque ninguém sabe exatamente, em torno de 45 litros cada uma. 45 litros cada uma. Escute isso aqui. 2 ou 3 metretas em cada uma. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a tampa. Encheram de água até a tampa. Tá? 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, aquelas que os caras se lavavam. Entre 40 e 45 litros, ou 35 e 45, eu não me lembro bem, se você me desculpe aí. Mas era perto de 300 litros às 6, tá? Perto de 300 litros, 45, né? Eu acho que era isso aí. Mais ou menos perto de 300 litros às 6 talhas cheias. Disse-lhe Jesus: enchei essas talhas, e encheram elas até em cima. 8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quem é o mestre-sala numa festa, meu irmão? Quem é o mestre-sala de uma festa? 270, perto de 300. Vamos colocar 300 aí, né? Vamos lá, colocar 300 litros. Vamos lá. É bastante gente, né? Tinha que fazer bastante vinho. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, escute aqui o que a Bíblia pode falar, irmão. Escute aqui o que a Bíblia pode falar. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, escute aqui, irmão. Abre um parênteses aqui na Bíblia, ó. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, fecha parênteses, vírgula, chamou o mestre-sala ao esposo, ao noivo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom. Todo homem na festa põe primeiro o vinho bom. Certo? Escuta aqui. Quando já tem bebido bem,
Veja o que a Bíblia está falando. Veja o que a Bíblia está falando. Quando já tem bebido bem, quando o cara já está com o cão cheio, com o pandulho cheio, porque ele já tomou um monte. Escute aqui, você que é da Ney, você que é da turma do suco de uva. Escute aqui o que a Bíblia está falando. Todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Alguém tem qualquer tipo de dúvida em função do que está escrito aqui de que não era vinho? Porque quando você bebe suco de uva, você fica embriagado e depois você não percebe que você tomou tanto suco de uva. Você tomou tanto suco de uva, né, irmão? Que daí você já não percebe mais a qualidade do suco de uva. É isso que acontece? É isso que acontece, irmão? Com o suco de uva? Hein? Responda pra mim. Você tomou tanta Coca-Cola que chegou no final da festa, o cara trouxe uma outra Coca-Cola e aí você fala, nossa, agora você trouxe a Coca-Cola boa, melhor do que a outra Coca-Cola. Coca-Cola não é tudo igual, irmão? Presta atenção no que a Bíblia está falando. Para de ouvir esses idiotas aí que estão falando bobagem. Essas heresias, isso é heresia, irmão. As pessoas que vão contra a Bíblia estão cometendo pecado de heresia. Entendeu? Então preste atenção no que o pastor está ensinando você. Você acha que alguém se embriaga com suco de uva, irmão? Presta atenção no que a Bíblia está falando. Para de ouvir esse povo que não, analfabíblico, que só fala bobagem, irmão, que é papagaio de pirata de repetição. Ele está repetindo o que escutou e ele nem sabe de que caminhão ele caiu. Presta atenção. Algumas traduções diz quando os convidados já estão embriagados. Eu sei. Existem outras traduções que falam isso. Então quem é que fica embriagado tomando suco de uva? Responda para mim, irmão. Eu só estou falando a verdade, mas tem gente que não gosta da verdade. Tem gente que gosta de mentir na igreja. É pregador de mentira. Entendeu? Tem gente que gosta de pregador de mentira. E aí quando eles veem que eles estão sendo envergonhados, eles ofendem você, porque eles não aceitam a verdade. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando Deus envia o profeta, ele envia no meio da casa rebelde. E que as pessoas não vão ouvir. Mas a Bíblia diz que ouça, que não ouça, você tem que falar. Então eu tenho que falar a verdade. Né? Tem que falar a verdade. Então, ele continua dizendo no 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Então eu pergunto para você, se o primeiro sinal que Jesus fez foi transformar água em vinho, se o primeiro sinal que Jesus fez foi transformar água em vinho, foi mais de 300 litros, ou perto de 300, ou 270, ou quanto você quiser, para que o povo bebesse, irmão. Então eu pergunto aqui para você, irmão, quem é que está falando a verdade? É a Bíblia ou esses pastores, missionários e mentirosos que você tem escutado até hoje? Eu pergunto para você, quem é que está falando a verdade? A Bíblia ou as pessoas que dizem que beber é pecado? Quem é que está falando a verdade? E eu vou dizer mais para você ainda. Atenção você aí que quer contradizer a Bíblia. Atenção você que quer contradizer a Bíblia. A Bíblia diz que quando você mente, você tem por pai Satanás. Então você acha que faz a obra de Deus. Aí você é um filho do diabo, porque você é mentiroso. E mais uma vez eu vou dizer, eu não bebo nada que tenha álcool. Nada, nem champanhe, eu não bebo nada que tenha álcool. Porque eu sou um presbítero da igreja e eu não posso beber. Então eu não estou dizendo que você deve. Ok?
Não estou dizendo que você deve beber. Não. Eu acho que você não deve. Não estou te incentivando a beber. Não. Melhor você não beber. Mas se você quiser, a Bíblia diz que você pode. Desde que você não fique cozido, bêbado, porque senão você peca. E pecando, você está correndo um risco sério de ir para o inferno. Ponto. Aonde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Você tem que aprender isso, irmão. Tem uns irmãos aí que não bebe, né? Bem isso, né, irmã? Mas come como se não houvesse amanhã, né? Que é um pecado do mesmo jeito. Tem o bêbado e tem o gordo, né? Não é assim? Eu fui gordo a minha vida inteira. Sabe por quê? Porque eu comia demais. Mas era um vício. A obesidade é uma doença. Assim como como o alcoolismo. É uma doença. Precisa ser tratada. Então, se você já se libertou da bebida, eu recomendo que você não beba. Não, melhor você não beber. For tomar uma cerveja, tomar uma cerveja sem álcool, você pode, não tem problema. Entendeu? Agora não adianta você dizer, eu não bebo, mas come igual um dragão, você peca do mesmo jeito. Então minha função aqui é ensinar para você a Bíblia, a sã doutrina. Isso aqui é sã doutrina. Isso aqui não é religiosidade, isso aqui não é história da carochinha. Entendeu? Então, vamos ler a Bíblia. Né? Sempre que você vai comer na igreja, principalmente, né? Lembra que você tem um irmão lá que não comeu ainda. Entendeu? Irmã Vera Lúcia, consigo? Deixa eu ensinar uma coisa para você. A palavra vícios não existe na Bíblia. Quero ensinar a você sobre isso. Tem muita gente que fala, mas vício é pecado. A Bíblia não existe na Bíblia a palavra vício. Não existe. Tá? Agora, se você... mais uma vez eu vou dizer, mas então... Não, eu nem suco de uva eu não tomo, vou falar para você. Nem suco de uva eu não tomo. Sabe por quê? Porque tem muito açúcar e me faz mal. Não tomo. Não tomo mais suco de uva. Quando eu tomo, eu misturo água e tomo com água. Porque... Entendeu? Então, eu queria dizer outra coisa para vocês. Né? Outra coisa para vocês. A gente observa muita gente combatendo o evangelho hoje em dia na igreja. Entendeu? A gente observa muita gente hoje combatendo o evangelho. A Bíblia diz aqueles que não são contra nós, né? Mas tem muitos que são contra o evangelho. Que estão pregando uma doutrina, entendeu? Eu pareço, Soraya, porque eu fiz cirurgia bariátrica da minha cara de gordinho ainda, né? Já perdi, tem 40 quilos a menos, né? E consegui me livrar desse vício, né? Que era comer demais. Hoje eu como bem pouquinho. Graças a Deus. Jesus me deu vitória, né? Então, a gente vê, irmão, muita gente hoje das próprias igrejas combatendo o evangelho. Combatendo a palavra de Deus. Tem muita gente hoje sendo usada por Satanás e não percebe. Né, pastor Edinaldo? Porque os caras estão tão focados naquilo que eles acham, em defender o que eles entendem como verdade, que eles não conseguem perceber que eles estão indo contra a palavra de Deus. Que eles estão atribuindo a Jesus pecados. Olha, pastor Jonatas, tem muita gente que é viciada em Coca-Cola, né? Você tem razão nisso aí, é verdade. Tem gente que não toma cerveja, mas é viciada em Coca-Cola, né? Se não tomar Coca-Cola, passa mal. Tem gente que é viciada em café. Né? Hoje, eu não sei, Jailson, porque nunca mais eu fiz uma promessa para mim mesmo que nunca mais eu ia me pesar. Então eu não sei. Mas eu acho que 115 eu tenho, não sei, mais ou menos 113, 115, é mais ou menos isso de peso que o pastor tem. Mas eu tinha 150. Entendeu? Então tem muita gente que é viciada em café, né? Tem gente que tem outros vícios que não são a bebida.
Então, a Bíblia diz que se você é vencido por alguma coisa, você se torna escravo dele. Então, nada pode ser em excesso na tua vida. Você tem que tomar cuidado com as coisas. Você tem que ser um crente temperado, irmão. Temperado. Você tem que ser educado. Você tem que aprender a falar baixo, falar menos e ouvir mais. Né? Chocolate. É verdade. Tem um monte de gente que é viciada em outras coisas. Não bebe, mas é viciado na Coca-Cola, viciado no açúcar, viciado no... Poxa, tem tantas outras coisas aí que estão prendendo as pessoas hoje. Mas as pessoas não percebem isso. Então é fácil. A Vitória falou que chimarrão não é vício, é hábito, né? Ai, meu Deus, né? Tem hábito, né? Não é vício, não é? Mas você tem que vigiar. Tem gente que é viciada em novela, tem gente que é viciada na Rede Globo, né? Que vai lá, liga a televisão, liga na Globo. Tem gente que é viciada em remédio. Tem uma série de coisas que podem aprisionar. Tem gente que é viciada em dinheiro, é verdade, né? Não é assim, mano? Então tem uma série de coisas que podem prender você ao mundo e que podem fazer você escravo desse mundo. E você fica com essa mentira que o diabo conta para você, porque isso é uma mentira do diabo, dizendo assim, ó, não beba porque é pecado, não beba. Daí você não bebe, mas você é viciado em miojo, né, Lia? Você é viciado em Coca-Cola, você é viciado em açúcar, você é viciado em chocolate, você é viciado em novela, você é viciado na internet, não é? Você é viciado em redes sociais. Você vai em algumas igrejas, o cara tá dentro da igreja e tá ali, ó. Principalmente o filho desses crentes aí que ficam falando essas bobagens. Então qualquer coisa que te prenda, ele é seu dominador. Jogos, claro, certeza. Ele domina você, você é dominado por aquilo. Você tá entendendo? Tem gente que é viciado em roubar, tem uma série de coisas, né, que podem prender você. Você tá entendendo? Que podem prender. Tem gente que é viciada no Palmeiras, tem gente que é viciada no Corinthians. Tudo que é demais é pecado, a Bíblia fala. E aliás, a Bíblia fala o seguinte, que tudo que você faz e não é por fé é pecado. Então, aprenda isso, irmão. Aprenda a andar dentro da palavra de Deus. E para de ficar dentro dessa religião miserável que vai acabar levando muita gente para o inferno. Porque eles te apontam uma reta e você esquece do resto. E você está escravizada por uma série de coisas, mas você não bebe. Não, mas eu não bebo. Você entendeu o que eu estou falando? Então você não bebe, mas mente. Você não bebe, mas fica falando bobagem. Você não mente, você não bebe, mas você fica falando mal dos outros. Você não mente, você não bebe, mas você come demais. Você não bebe, mas você chega em casa viciado em novela. Você entendeu, irmão? Então tudo que é demais está te escravizando. Você tem que aprender isso, Carla. Nem no Colorado também não pode, nem no Grêmio, nem no Colorado. Então a gente pode gostar do futebol, não é pecado, desde que o futebol não dirija a tua vida, desde que a bebida não dirija a tua vida, desde que a comida não dirija a tua vida. Tem gente que vive de almoço em janta, né? De café e de... Tudo que é demais é pecado. Entendeu? Então a gente tem que ter bom senso, nós temos que estar descolados. Você tem que aprender muitas vezes a desligar o teu telefone. Eu faço isso aqui, irmão. Desligar o teu telefone, colocar ele no silencioso e dobrar o seu joelho e orar. Entendeu? E orar, irmão. Aprender a desligar o teu telefone um pouquinho, a desligar a tua televisão. Parar de ficar mexendo na tua unha, pintando a tua unha, cuidando do teu cabelo o dia inteiro. Você tá entendendo? Tem gente que fica bravo. Nossa, o pastor tá atrasando o culto, eu vou perder a novela. Nossa, pastor, mas hoje a palavra tá muito longa. Tem jogo da seleção.
Então, nós precisamos entender que não existe uma coisa pior e outra melhor. Não. A Bíblia diz que tudo aquilo que te escraviza é pecado. A Bíblia não usa a palavra vício ou viciado, ela usa a palavra escravo, escravizado. Entendeu? Então nós não devemos nos embriagar com nada, nem com vinho, nem com a cerveja, nem com o futebol, nem com a religião, nem com a comida, nem com a política e nem com nada. Tudo tem o seu tempo adequado, tudo tem a sua hora certa. Nós devemos ter uma vida regrada diante de Cristo. Nós devemos ter uma vida regrada diante de Deus, nós devemos ter um tempo de oração todo dia. Você que está conseguindo tirar um tempo para você orar todo dia? Você está conseguindo tirar um tempo para você ler a Bíblia todo dia? Porque a nossa vida hoje é uma correria tão grande, a gente corre tanto, né? Parece que não dá tempo. Quando você vê já é 6 horas, você fala, meu Deus, o dia já passou, eu não consegui fazer isso, porque a nossa vida está muito corrida, irmão. A gente tem muita coisa para fazer, e então isso está trazendo dificuldade para a nossa convivência. E a gente precisa ser salgado, mas não pode ter sal demais. E também não pode ter sal de menos. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Ontem o pastor esqueceu de abençoar a água, né? Hoje você que trouxe essa água, segura ela aí, que a gente vai orar por ela. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo, a tua igreja. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos traga sabedoria, que nós possamos, meu Deus, aprender em nome de Jesus. Nós possamos entender a tua palavra, Senhor, e que nós sejamos crentes melhores a cada dia. A cada dia nós possamos aprender mais contigo e que sejamos, Senhor, ensinados teus. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de nós e que quando eles beberem essa água, Senhor, eles sejam alcançados pelo teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, obrigado. Hoje todo mundo que está aí, né? A gente está em mais de 30 mil pessoas aí aprendendo a Bíblia. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Deus os abençoe. E à tarde, 2 horas, a gente está aqui para falar de política e geopolítica. Beleza? Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau.